Olá, boa tarde a você que está conosco, nos acompanhando aqui pelo Notícias Agrícolas e esperando pelas informações do mercado. Terceira sessão de queda e queda forte aí para a soja em Chicago. Nesses últimos 3 dias, nessas últimas 3 sessões, perdas consideráveis e que assustaram aí principalmente o produtor. A gente está falando de uma soja que perdeu, por exemplo, os $17 por bushel. Hoje foi mais um dia de pressão intensa lá na Bolsa de Chicago. E a gente vai entender o que está acontecendo, principalmente com a soja. E quem traz as informações para a gente é o meu amigo Enio Fernandes, consultor em agronegócio lá da Terra Agronegócios. O Enio que já vinha alertando a gente em outras entrevistas que a gente precisava ficar atento não só aos fundamentos específicos do mercado da soja, mas também o contexto de mercado financeiro, o mercado onde a soja participa. Não deu outra, né, Enio? Explica para a gente o que está acontecendo aí com esse mercado da soja e por que o financeiro tem tanta influência nesse momento. Seja bem-vindo. Alexander, antes de mais nada, é sempre um prazer estar aqui com você. Quero parabenizar a Notícias Agrícolas por ter colocado 3 profissionais na fase final de eleição dos melhores profissionais que cobrem o agro, né? Parabéns. Obrigado. E na verdade, é um movimento muito de macroeconomia, né? O que aconteceu de sexta-feira para cá? O que mudou no cenário de oferta e demanda? Quase nada. O relatório do USDA veio quase com uma cópia completa do último relatório, então você não teve grandes alterações. E se teve, no caso da soja, era até para ser altista, porque os carries, os estoques de passagem, os estoques de passagem vieram abaixo do que o mercado esperava, né? Então era para ser batista. Mas na sexta-feira, quando saiu o PCI é o índice de preço ao consumidor nos Estados Unidos, que trouxe a inflação norte-americana anualizada a 8,6%, o mês passado era 8,3%, todos os players de mercado começaram a entender ou a acreditar que o Federal Reserve, que é o Banco Central norte-americano, deveria ser mais duro na alta de juros deles, né? Amanhã, quarta-feira, nós temos a super quarta decisão do Federal Reserve de taxa de juros e no Brasil também, o Copom reúne-se para decidir a taxa de juros da Selic, né? Então, o mercado começou a acreditar que nos Estados Unidos essa alta de juros vai ser mais forte do que os 0,5 pontos percentuais a cada mês, né? O Federal Reserve tinha sinalizado que ia subir 0,5, depois 0,5, né? Agora, o mercado acredita que essa alta pode ser mais tensa. Com isso, todo mundo que mexe no mercado financeiro começou a mexer suas pedras, a sair do risco, procurar ativos mais seguros. Vou te dar um exemplo. O índice DXY estava próximo a 102, 101 mil pontos, está agora a 105, buscando 106 mil pontos. Dow Jones, Standard & Poor's, Nasdaq, Ibovespa, tudo, as criptos colapsaram, tudo caindo, todo mundo saindo desses ativos de risco e correndo para os títulos do Tesouro Americano e comprando dólar para se proteger. Quando a gente olha em 3 dias, a soja perdeu 79 centos, mas perto dos outros ativos, ela perdeu menos, porque a gente ainda precisa ver qual vai ser a produção da soja nos Estados Unidos, como que vai estar estabelecida essa oferta. Eu repito, a demanda por soja e milho, ela é certa, ela é real. A produção de soja e milho, ela é virtual. Eu estou plantando. Eu preciso do clima para me entregar grande parte dessa produção. Enquanto isso acontecer, o mercado vai se sustentar e vai tentar equilibrar entre notícias de oferta e demanda e macroeconomia. Mas, quando a gente tiver a safra americana mais definida, aí sim nós vamos ter movimentos mais claros de mercado, ou para cima ou para baixo. Enio, ficou claríssimo aí como o mercado financeiro ou como a macroeconomia interfere na formação de preços, em especial aí da soja. Agora, amanhã tem essa divulgação da taxa de juros nos Estados Unidos. Em relação às especulações, o que se espera e, a partir da divulgação, o que pode acontecer
com a soja? A gente pode ver estancar essa sangria que a gente viu aí nos últimos 3 dias ou não? Boa pergunta. Mais importante, qual é o número que o FONC, que é o Copom do Federal Reserve, do Banco Central Americano, vai determinar se é 0,6 ou 0,75? É os dizeres, é o pronunciamento, é a mensagem a ser dita. Se a mensagem dita por Jerome Powell, que é o presidente do Banco Central dos Estados Unidos, for muito dura, se ele mostrar claramente que ele vai pôr a inflação como foco central das próximas decisões do Federal Reserve, porque não é tão simples assim. Se eu subo muito a taxa de juros, eu do outro lado, esfrio a economia e eu proporciono desemprego. Ao proporcionar desemprego, eu provoco uma insatisfação na população. E, apesar do Banco Central americano ser independente, como o do Brasil nós temos eleições para o Senado nos Estados Unidos agora, esse ano. E caso o governo Biden perca o Senado, porque hoje os votos são equivalentes, quem decide é a Kamala Harris, que é a vice-presidente e a presidente do Senado, ela tem um voto de Minerva. Caso esse poder se inverta, o governo Biden fica meio que pato manco, né? Aprova na Câmara, o Senado breca. Aprova uma determinação na Câmara, o Senado breca. É meio chato esse ponto, mas a gente tem que esclarecer para as pessoas entenderem. Então, mais importante que é o número é qual é a mensagem. Se a mensagem for muito dura, nós vamos ver Nasdaq, Standard & Poor's 500, nós vamos ver Ibovespa continuar a perder valor e dólar ganhar valor. Caso isso não ocorra, a mensagem não seja tão dura, ou ele projete elevações mais amenas, mandar uma mensagem, está preocupado mais com o emprego nos Estados Unidos, você vai ver de novo o dólar dar uma arrefecida no mundo inteiro e commodities subirem, bolsas subirem. Então, por isso é tão importante essa mensagem do Federal Reserve amanhã. Muito bem. Passada essa mensagem dada, o mercado definiu aí o seu rumo. Como você bem pontuou, se for mais agressiva esse movimento de alta, a gente pode ver ainda uma queda dos preços. Se for mais ameno esse anúncio, a gente até pode ver aí uma tranquilidade maior aí para os preços das commodities em geral, em especial a soja. Agora, passado esse momento dos juros americanos, o que volta ou o que fica aí de atenção, de sinal de alerta para a gente acompanhar, Enio? O que vai pesar mais na hora de formar o preço da soja? Bom, antes de entrar especificamente na sua resposta, eu queria fazer um comentário aqui. O produtor brasileiro ele tem que escutar as informações e filtrar, né? Soja caiu 76 cents, né? 79 cents, perdão, em 3 sessões, sendo que 2 caiu 70 cents. Mas dá uma olhada no que aconteceu com o preço. Os preços nos portos estavam perto de R$200. Santos, Paranaguá, Rio Grande, vários portos estavam perto de R$200. 196, 197. Como estão os preços hoje? Acima de R$200. 202, 204, 205. Mas estão acima de R$200. Então, o produtor brasileiro ele tem um diferencial. Quando as cotações caem em Chicago, o produtor norte-americano realmente está perdendo poder de compra. Ele vendia um ativo que ele tinha, que era a soja, a 17,7 dólares por bushel, agora ele está vendendo a menos de 17. Ele perdeu 79 cents. O produtor brasileiro, com a alta do dólar, ele recuperou, ele equilibrou essa queda. E ainda assim, agregou mais valor. O que eu quero dizer é o seguinte, o que soja caiu, o dólar subiu mais. Então, o produtor brasileiro tem nesse sentido, como ele está mais endividado em reais, as operações dele, a grande maioria, logicamente, são em reais, ele tem uma certa proteção. Porque se caso o Federal Reserve for muito agressivo nesses números, nessa sinalização de tentar pôr o foco central na inflação, dólar vai subir. Dólar sobe e corrige algumas quedas que Chicago pode ter. Lembro que para formar o preço de soja eu preciso Chicago, prêmio e dólar.
o mais importante, o que mais pesa, o que mais impacta o produtor para quem opera em reais é o dólar. Então, ele tem uma certa proteção. Agora, depois que os números estiverem sobre a mesa, que a gente entendeu o que está acontecendo, né? Entender qual vai ser a mensagem do Federal Reserve. O que é importante? Clima. Plantar soja é uma coisa. A soja se desenvolver e eu colher soja, colher boas produtividades, é completamente outra coisa. Os americanos estão com 88% plantado, agora que a soja está emergindo. Ela ainda tem que crescer, florar, encher grão. Enquanto o mercado tiver essa incerteza, o foco deve ser o clima. Macroeconomia, olhar o que os comentários do Federal Reserve sobre as taxas de juros e macroeconomia e clima. A demanda, eu repito, ela é muito firme, ela é muito sustentável. Outro ponto é o seguinte, pouca gente colocou uma certa atenção no relatório do USDA em um ponto, né? Pouca gente não, os analistas mais preparados já estão vendo isso. Mesmo com uma boa safra nos Estados Unidos, o que é uma boa safra nos Estados Unidos? 126, 127 milhões de toneladas. O estoque de passagem deles da próxima temporada, que só vai terminar em agosto de 23, continuará baixo. Isso dá uma certa sustentação para Chicago. Não estou falando que Chicago vai continuar a 17, 18 dólares, não estou falando isso. Eu estou falando que o potencial de queda, mesmo com a boa safra nos Estados Unidos, ele é limitado. Então, dito isso, o produtor deve olhar macroeconomia e clima, pelo menos pelos próximos 40, 50 dias. O jogo, nós ainda estamos no começo desse jogo, não tem nada definido. Queria trazer um outro ponto para essa nossa discussão, Enio, para entender até que ponto esse fator é importante ainda para as discussões. A questão da guerra na Ucrânia e o possível fim da guerra, enfim, essa discussão de corredor de grãos, vai ter, não vai ter, uma hora está super tranquilo, vai ter, outra hora já não vai ter mais nada, ou vai demorar 2, 3 meses para se fazer essa transferência. Enfim, como é que isso pesa na formação de preços, no final das contas? Isso pesa muito, Alexander. Eu não vou aqui especular quem vai ganhar, quem não vai ganhar, tempo vai durar essa guerra. A gente, quando tem que analisar mercados, tem que olhar fatos. Vamos olhar o primeiro fato. Nós estamos com petróleo orbitando perto de 120 dólares. Tanto o Brent como o West Texas Indio, o WTI. São preços elevados de petróleo, porque eu tenho um problema de oferta de petróleo no mundo. Segundo, nós temos um problema não de produção, mas de oferta, de acesso a trigo e milho no mundo, e os estoques de passagem nos Estados Unidos só estão baixos. Caso essa guerra termine, em teoria, esse problema de oferta, ele ameniza. Algumas pessoas podem falar assim, mas vai demorar muito tempo para a Rússia voltar a organizar essa exportação de petróleo, vai demorar muito tempo para tirar as minas do Mar Negro, para os navios começarem a trafegarem com segurança, mas vamos pouco, demora 3, 4 meses. O comprador, o demandador, quem precisa do produto físico, ou soja, ou petróleo, ou milho, ou trigo, ou fertilizante, ele vai comprar o mínimo necessário agora, porque ele sabe que daqui 60, 90 dias eu vou ter mais oferta desse produto. Com mais oferta desse produto, a tendência dos preços é cederem. Esse é um ponto. Segundo ponto que a gente tem que olhar. Alexander, o mercado futuro, ele olha o futuro e tenta, o mercado financeiro, ele olha o futuro e tenta trazer para o presente o que ele está enxergando no futuro. Um exemplo claro foi o que aconteceu com todos os mercados financeiros de sexta para cá. Eles estão acreditando que o Banco Central dos Estados Unidos vai ser mais duro que a inflação e deve subir a taxa de juros em 0,75 pontos percentuais. Uhum. Quando eles começaram a acreditar nessa possibilidade, eles começaram a vender os ativos que tinham. E caiu todos os índices que eu citei para vocês. Se eu acredito que daqui 3 meses vai ter uma boa oferta de milho e trigo, a tendência é os preços do milho e trigo cair. E o último ponto que é muito importante para o produtor observar é o seguinte: a margem do etanol está muito boa, extraordinária. A margem do óleo de soja nos Estados Unidos, aqui no Brasil, está muito boa.
a demanda por biocombustível está elevada, porque os preços do petróleo estão elevados. Então, essas indústrias que têm muita margem, muito dessas, quem está esmagando soja aqui ou lá, tem muita margem devido ao atual preço do petróleo. Se o preço do petróleo vai cair, em teoria, o preço de óleo de soja vai cair. Se vai cair, o ativo que está me dando mais margem no esmagamento, agora, vai diminuir minha margem. Então, de novo, eu acelero vendas e quem compra retarda essa compra. Um querendo capitalizar o máximo de margem agora, o outro lado querendo comprar o mínimo necessário, porque sabe que vai ter mais oferta lá na frente. Tudo isso posto sobre a mesa, fica claro, caso essa guerra finalize, nós teremos uma queda nas cotações de soja, milho e trigo em Chicago. Agora eu lembro, o mais importante é a atual safra dos Estados Unidos. Mesmo com uma boa safra, os estoques vão ser baixos. Se a guerra acabar e eu tiver um grande problema climático nos Estados Unidos, tudo que eu te falei são palavras ao vento, né? Eu estou nesse mercado há muitos anos, estudo soja desde 1992, montei minha empresa em 2000. Eu não me lembro de ter tantas cartas sobre a mesa com estoque de soja baixo desse jeito, inflação nos Estados Unidos, guerra, oferta e demanda, a cadeia de suprimentos, lockdown na China. Quer dizer, tem tanta coisa para a gente olhar que a chance de o produtor errar o máximo dos preços é muito alta. O que ele precisa fazer? Olhar a sua margem e protegendo sua margem assim que ele puder. Boa. Enio, queria falar um pouquinho sobre Brasil e, obviamente, o posicionamento do vendedor nesse momento. Você lembrou muito bem que a gente tem, em função do dólar, preços acima dos R$200 já nos portos sendo praticados, apesar das quedas em Chicago que a gente bem pontuou aqui. Eu queria entender por que, então, o produtor brasileiro ele segue acuado, ele segue esperando. O que ele está pensando nesse momento e se justifica esse posicionamento na sua concepção? Bom, vamos lá, né? Nós temos duas safras para olhar. A que está agora sobre a mesa, né? Essa agora, está colhida e guardada, né? O resto que sobra dessa soja para ele, e a soja do ano que vem. O produtor brasileiro, é dono do ativo. Ele está com tanta incerteza e a volatilidade é tão alta que ele fica inseguro de tomar suas decisões. Isso não é só o produtor brasileiro. Qualquer um que tem um produto altamente valorizado agora tem esse problema. Se você conversar com os distribuidores de fertilizante, eles estão comprados, importaram mais fertilizante, preparando para entregar esse fertilizante até outubro, e as vendas não estão decolando na velocidade que precisam decolar. Ele tem uma incerteza na mão. Será que vai decolar ou não? Mesmo assim, os preços fertilizantes estão caindo? Estão, mas não estão colapsando tão forte. É incerteza. Então, é lógico, é natural, conforme eu te falei, tem tantas cartas sobre a mesa que esse produtor esteja inseguro. Com a soja que está guardada, ele tem um maior grau de segurança. Ele está olhando os números de esmagamento, ele está olhando que nós perdemos nessa safra mais de 20 milhões de toneladas de soja no Brasil. Temos que lembrar que perdemos 60% da soja do Paraguai, ou seja, ele olha um quadro de escassez agora. E ele está vendendo paulatinamente. Conforme os preços vão subindo, ele vai vendendo paulatinamente. O mercado estava completamente parado, o dólar subiu acima de 10, teve um certo volume de venda. Para a safra do ano que vem, aí a insegurança é muito grande, porque ele viu os custos dele subirem muito, muito forte, mas hoje você tem bons preços que garantem mais para você para o próximo ano. Ele não pode confundir a escassez de soja agora no Brasil com a escassez de soja futura. Lembro que nós perdemos mais de 20 milhões de toneladas. O Paraná sofreu bastante, Santa Catarina, Rio Grande do Sul teve uma safra caótica. O sul do Mato Grosso do Sul teve perda de safra. Será que isso vai acontecer o ano que vem? Se for uma safra normal, a oferta o ano que vem vai ser maior. O USDA projeta 149 milhões de toneladas. Então, ele não pode confundir esse cenário. O risco para a safra velha dele é o risco de margem para a safra nova dele é outro. Então, ele tem que tomar muito cuidado. Lembro que a maioria dos produtores brasileiros operam em reais. Então, altas fortes dos dólares
vão puxar os preços da safra velha, mas também vão puxar os preços da safra nova em reais. Pode ser uma excelente oportunidade para travar custo, garantir margem e garantir sua receita para o ano que vem. Me corrija se eu estiver errado, mas pelo que eu entendi, a safra nova ainda pode dar alguma oportunidade de venda aí para o produtor. Safra velha, o produtor tem que analisar a margem dele para ver se é hora ou não de participar. De uma forma geral, obviamente que o custo de produção é diferente de norte a sul do Brasil, mas de uma forma geral, as margens são positivas, são iguais às dos últimos anos para a safra nova, o produtor tende a ganhar menos esse ano em função do aumento do custo de produção. Qual é o contexto que ele está inserido na negociação da próxima safra, Enio? Para quem tiver boas produtividades, a safra nova, que vai ser colhida depois de fevereiro de 2023, ela traz boas margens, sim. E altas na moeda norte-americana e altas no dólar são oportunidade de você garantir essas margens que os preços vão subir. Para a safra velha, Alexandre, a margem é muito boa, porque nós estamos falando de preços hoje em R$200 nos portos. Aí você tira o diferencial de base no interior, nós estamos falando de preço no interior do Mato Grosso, no sul do Mato Grosso a R$180, no médio norte do Mato Grosso R$177, Goiás R$181, Mato Grosso do Sul R$184, R$185. Isso para pagamento curto, se você der um prazo maior para pagar, esses preços até mudam, né? Regiões do Mapitobá R$177, R$175. São preços que dão margem. E o produtor vem comercializando a safra velha paulatinamente, mas vem. O problema é a safra nova, está muito pouco vendido e isso tem um risco na mão, né? Se você chegar lá, a maioria dos produtores com muito pouca soja vendida na colheita de 2023, você pode ter uma oferta muito grande naquele momento e a gente tem uma contração dos prêmios, isso pode afetar o resultado dele, né? Bom, enfim, fazer conta, certo? Sempre fazer conta e estar muito bem informado. Quando o mercado não tinha tantas incertezas, nós não tínhamos guerra, nós não tínhamos essa inflação tão forte, a gente estava mais sendo regulado por oferta e demanda, estou falando isso há algum tempo atrás. Os produtores precisavam ser bem informados. Nesse momento de mercado, nesses próximos 40, 50 dias, que muito vai estar sendo definido, ele tem que estar extremamente informado. Não é para vender no preço mais caro do mercado, é para ele fazer bons negócios. As pessoas acreditam que um negócio só vai deixar ele muito rico, vai ter muito próspero. A vida não é assim. Você faz uma série de bons negócios, essa série de bons negócios deixa você saudável. Se você vender com lucro 2022, 2023, 2024, você tem certeza que você vai estar nesse negócio por mais 10, 15 anos. Você não pode arriscar tudo e não planejar. Então, fazer conta, fazer seu planejamento, olhar o que eu estou falando, olhe com atenção o mercado financeiro internacional, olhe o clima nos Estados Unidos, o clima nos Estados Unidos é extremamente importante, e também olha o que está acontecendo com a guerra entre Rússia e Ucrânia. O petróleo, o preço do petróleo sinaliza muito do que está acontecendo, o que vai acontecer com a guerra e com a economia mundial. É só olhar esses dois itens que petróleo e clima, você já tem uma grande chance de acertar. Boa, Enio. Meu caro, mais uma vez, muito obrigado, uma aula aqui pra gente. O Enio que vem se posicionando já muito criticamente em relação a outros fatores que não aqueles fundamentos tradicionais de mercado que podem influenciar no preço e, de fato, a gente está vendo acontecer aí essa pressão vinda principalmente de fatores macroeconômicos, em especial essa questão aí dos juros nos Estados Unidos, inflação pegando por lá, fatalmente vai ter que subir juros e a consequência é respingar, obviamente, nas commodities. A soja não fica de fora dessa realidade, não. Boa, Enio, muito obrigado. Volte sempre. Um grande abraço para você. Até a próxima. Um prazer estar aqui. Pedir, quem quiser ter insights de mercado, acompanha a gente lá. Twitter, Facebook, Instagram, Getter,
LinkedIn, dá uma olhada lá, @Enio Fernandes, nos acompanha, vamos trocar ideia. Um grande abraço, uma fantástica colheita de segunda safra para vocês, que Deus nos ilumine muito. Tchau, tchau. Valeu, Enio. Abraço. Tá aí, Enio Fernandes nas redes sociais, vale a pena acompanhar, você que gosta de ficar por dentro das informações aí do mercado. Deixa eu passar para vocês o fechamento das negociações lá na Bolsa de Chicago. O mercado encerrou da seguinte forma, vamos ver na tela. O julho, $16,98 por bushel, perdeu os 17, 9 pontos de queda. Agosto, $16,16 por bushel, 11 pontos mais 25 de baixa. Setembro, $15,47 por bushel, uma queda aí de 6 pontos. E o novembro, $15,25 por bushel, perdendo 8,5 pontos. Vamos ver o milho. Para julho, $7,68 por bushel, perdeu 1 ponto. Setembro, $7,29, 1 ponto mais 25 de queda. Dezembro, $7,21 por bushel, queda de 0,25. Março também caiu 0,25 a 7,26. E para finalizar, o trigo, que lá em Chicago encerrou com uma pressão maior aí. Julho, $10,5, fechando com 20 pontos, quase 21 de baixa. Setembro, a mesma queda aí de quase 21 pontos, a $10,65 por bushel. Dezembro, $10,81 por bushel, 19 pontos mais 25 de baixa. A mesma queda para março de 23, que fechou a $10,91 por bushel. Muito bom, são os números de hoje do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente agradece a sua atenção e a sua audiência. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.